Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Domingo, a lição de hoje é o contexto do encontro. É interessante, irmãos, porque quando Mateus descreve após o chamado de Jesus para com seus discípulos, ele então comissiona eles para fazer algumas atividades. Dentre elas, olha o que fala aqui em capítulo 10 de Mateus e o verso 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Ora, como é que Jesus disse a eles que não fossem aos samaritanos, mas ele mesmo foi? Será que Jesus não tinha que primeiro dar o exemplo, como ele sempre fez, para depois ele fazer algo? O que é que está aqui dentro desse contexto do encontro? Jesus, quando é falado sobre ele no capítulo 4, a gente nota que os fariseus tomam conhecimento de que houve ali uma certa dissensão, um certo desentendimento entre os batizantes, ou os que eram batizados por João, e aqueles que também eram batizados pelos discípulos de Jesus. E esses dois grupos aí, nós entendemos que através do conhecimento dos fariseus, é dito aqui no capítulo 4 de João, que eles tomaram conhecimento disso e por essa razão Jesus se afastou deles. Olha como é que diz o texto aqui no capítulo 4 e o verso 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. E ele voltou para a Galiléia pelo caminho mais fácil, mais rápido, que tinha que passar por Samaria. Se não fosse, eles tinham que passar pela Pérea, fazer todo o arrodeio para poder chegar até onde ele queria, mas ele, em caso, para chegar em um local onde eles estavam programados. Mas para onde Jesus foi, o texto sagrado fala que ele viu necessidade de passar por Samaria. Mas deixa eu falar aqui uma coisa a vocês em relação ao batismo da pessoa de Cristo. Por qual razão Jesus não batizava as pessoas? A Bíblia fala que não era ele que batizava, mas era em seu nome que o batismo era feito. Ele não fazia fisicamente. E uma das razões, embora a Bíblia não mencione, que a gente poderia supor, seria pelo fato das pessoas não se acharem melhores por ter sido batizadas por Cristo do que os seus discípulos. São os seus discípulos, esse batismo não tem tanto poder, é preferível que seja com o próprio Jesus. Então Jesus não o batizava, mas os seus discípulos assim o faziam, assim como João também fazia. Só que os discípulos de Cristo iam aumentando, e os fariseus com isso queriam criar um certo desentendimento. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, ele se ausentou desse provavelmente essa possível encontro com os fariseus e eles quererem colocar os discípulos de João contra os discípulos de Cristo. É tanto que no capítulo 3, o próprio João fala, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. A honra de João era sempre enaltecer a Cristo, assim como também é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é enaltecer a Cristo na vida da pessoa. Se Cristo é enaltecido na minha vida pelo Espírito Santo, eu receberei bem diferentemente do que se assim não fosse. E o papel de João tão somente era esse. Uma coisa que eu acho que me chama a atenção, esse encontro aqui de Jesus com essa mulher, eu posso dizer que tinham 4 seres ali. 2 semelhantes e 2 diferentes. Primeira sede. Jesus vai até lá, e é bom quando a gente encontra a expressão que Jesus estava cansado, porque isso evidencia a sua humanidade, e ao chegar ali, ele se senta. E ao se sentar, ela vai até ele. A Bíblia fala que era na hora sexta. Já falei para vocês que todas as vezes que vocês encontraram na Bíblia, hora terceira, hora quarta, hora nona, acrescente sempre 6, para você entender mais ou menos que hora era aquela em nosso relógio aqui. Então, hora sexta, mais 6, meio-dia. Provavelmente a hora do almoço. O sol muito quente. É tanto que eu acredito que tenha sido esse horário do almoço, porque os discípulos foram comprar comida. Se forem comprar comida, é provável que também tivesse sido no horário de refeição. E Jesus ali se encontra. Aí vem aquela mulher até ele. E agora ele vai até ela com a frase: dá-me de beber. A sede de Cristo, primeiramente, irmãos, é pela salvação daquela mulher. Ele tinha desejo ardente. Por isso que o texto fala assim: importava que ele passasse por Samaria. Ou seja, é o imperativo. Foi necessário passar por Samaria. Porque ele sabia que ali tinha um clamor silencioso de alguém que queria muito conhecer sobre Cristo, mesmo sendo de uma nacionalidade totalmente contrária àquilo que os judeus tinham como conceito. Porém, a primeira sede é pela vida daquela pessoa. Jesus então vai até ela com essa sede, mas ele faz uso de uma sede física para começar um discurso. E aí ele fala assim: dá-me de beber.
A mulher também vai a ele com duas sedes. A primeira sede daquela mulher era a sede, visivelmente falando, física, mas Cristo despertou nela uma sede espiritual. E em seguida, quando ele também, demonstrando uma sede física, e o texto termina na parte de hoje, Jesus não tomando água, mas ela então vai até ele e fala. Irmãos, é interessante porque uma semelhança entre Nicodemos, como aqui o autor da lição descreve, e aquela mulher, deixa eu falar para vocês algumas semelhanças. Primeiro ponto, Nicodemos buscou a Jesus. Na mulher samaritana, Jesus a buscou. Ponto número 2, ele tinha um título, era príncipe. Aquela mulher tinha uma má fama. Não tinha nenhum título que o honrasse. Terceiro ponto, Nicodemos ele era judeu. A mulher era samaritana. Um outro ponto, ambos se encontram com Cristo em horários que ninguém poderia os ver. Ou seja, Nicodemos vai até Jesus no horário da noite, para não ser visto por alguém. Aquela mulher vai tomar água em um horário onde ninguém poderia vê-la, uma vez que ela tem uma reputação não muito agradável. Outro ponto que merece consideração. O próprio Nicodemos, depois do encontro com Cristo, a gente não encontra ele fazendo nenhuma proclamação. Ele fica ali em silêncio. Já aquela mulher, quando se encontra com Cristo, ela vai de imediato proclamá-lo. Ou seja, eles se encontram, os encontram, Jesus encontra a ambos, mas o propósito de Cristo era um só, salvação. Essas semelhanças que nós encontramos, essas diferenças entre eles, faz de Cristo, mais uma vez, um propósito ideal. O propósito dele, de fato, era salvar, e foi o que aconteceu também com aquela mulher. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que não tinha conversa entre samaritanos e judeus. Eu não vou entrar aqui nesse contexto, que é meio um pouco extenso, mas no capítulo 16, até o nome samaritano vem de Samaria, né, de onde surgiu o nome Semer, que foi um homem do qual Omri fez uma negociação e passou para ele uma cidade, deu ele essa cidade, e o nome de fato foi chamado Samaria. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer da semana, mas aqui eu quero fechar o seguinte: o contexto desse encontro unicamente tinha um único propósito. Jesus foi até aquela mulher para levar-lhe algo. Ela achou estranho porque ele pediu a ela algo para fazer. Senhor, o poço é fundo, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, mas ele pede a ela. Ela então, automaticamente, quando tem esse contato com ele, Jesus mostra uma necessidade física para despertar nela uma necessidade espiritual. Nós vamos estudar sobre ele durante essa semana. Que Deus, portanto, nos abençoe, que Cristo tenha encontro conosco constantemente, a fim de que os nossos contextos, nesses encontros, sejam sempre sermos salvos por aquele que é a água da vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela certeza, Senhor, da Tua necessidade e do Teu desejo de nos buscar. Como diz o hino, buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Que assim seja em nossas vidas também. Ajuda-nos, ó Pai, a deixar sermos salvos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até amanhã com o estudo A Mulher Junto ao Poço. E agora, vamos entrar um pouco mais nesse discurso. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.